Boa tarde, segundo ano. Bem-vinda, Jéssica, mais uma aula de artes. Tudo bem com você? Hoje vamos relembrar aí um pouquinho e ver um pouco a mais, né, sobre um movimento que vocês já conheceram no passado, que é o surrealismo, tá? Vocês viram por cima, né, na apostila sobre o surrealismo, e hoje a gente vai abranger um pouco mais aí ele, vamos conhecer um pouquinho a mais, tá? Estou bem também, Jéssica. E você, como está? Foi bem nas provas? Tudo certo? Tá indo bem? Isso aí, fico feliz. Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Vou falar um pouquinho sobre a teoria do movimento, né? O que consiste esse movimento. No final da aula, vamos fazer uma atividade relacionada a este movimento, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar. Então, como você já sabe, né? Vimos no ano passado o surrealismo é um movimento que mistura, né, um pouco da imaginação, dos sonhos, da fantasia. Então, são obras, né, totalmente surreais, como diz o nome do movimento, né? Coisas que não existem, né? Então, o real misturado com o imaginário, né? Uma coisa bem assim complicada, né? Bem confusa de se entender. Então vamos lá. Então olha aí, um exemplo bem clássico disso. Um peixe com corpo de mulher, um relógio derretendo. Então isso tem a ver aí com algo acima da nossa realidade, né? Algo surreal. Daí vem o termo surrealismo. Então foi um movimento cultural que surgiu nos anos 20 em Paris. Aí tem dois exemplos típicos do surrealismo. Então, o que é então o surrealismo, né? Uma combinação então de algo abstrato, irreal e o inconsciente, né? Então, vamos comparar com os nossos sonhos, né? Algo que não estamos consciente pensando, né? Então, é como se a gente estivesse desenhando, dormindo, né? Os nossos sonhos estão trabalhando ali, formando essa figura aí surreal, tá bom? Então, tem alguns sonhos que a gente acorda e fala assim: nossa, que sonho estranho, né? É uma coisa sem explicação. É basicamente isso, esse movimento aí do surrealismo, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem criou esse movimento? O principal líder do movimento foi André Breton, tá? E o André, ele como lá no futurismo, né, teve um manifesto futurista, no surrealismo também teve esse manifesto, e foi ele que criou o manifesto, então, surrealista, André Breton, com apoio de seus representantes mais famosos, como Antonin Artaud no teatro, Luiz Buñuel no cinema, Max Ernst, René Magritte e Salvador Dalí nas artes plásticas. São vários nomes, né, bem conhecidos aí da arte visual, tá? E ainda tem um outro que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que também é bem conhecido, que é Rua Miró, tá? Então, qual é o objetivo do surrealismo? Então, enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Um dos seus objetivos foi introduzir, né, uma arte que, segundo o movimento, estava sendo desconstruída pelo racionalismo, né? Então, eles queriam o quê? Criar uma arte no qual realmente expressava, né, aquele sentimento, sem ficar pensando muito no que vai fazer, sem fazer nada certinho, né? Então, eles estavam vendo que as artes estavam muito racionais, as pessoas pensavam demais para criar e eles não, simplesmente queriam colocar para fora aquele pensamento, aquele sentimento, e aí veio esse movimento aí do surrealismo. Então, entre muitas de suas metodologias estão a colagem e a escrita automática. Segundo os surrealistas, a arte deve ser libertar das exigências da lógica e da razão e ir além da consciência cotidiana. Então é como se você estivesse desenhando, né, com o seu coração, desenhando aí com seus sonhos, com o seu inconsciente, né? Então por isso que são vários desenhos, várias figuras aí misturadas, tá? Essa daí é uma arte de René Magritte, tá? Os Amantes.
então, dentro, né, desse pensamento surrealista, temos essa obra de Salvador Dalí. Olha aí, Dalí, Rosto de Mãe West, podendo ser utilizado como um apartamento. Olha como são várias, né, figuras aí misturadas. Então, são coisas surreais. Então, o pensamento eu tento criar coisas fantásticas, coisas mágicas, coisas como num sonho, no mundo precisa de mais fantasia. Este era o pensamento de Salvador Dalí, um dos mais conhecidos da arte surrealista, né? No qual mistura esses sonhos com o real, com o imaginário, com a fantasia, tá? Então ele acreditava que os artistas tinham que realmente trabalhar mais essa parte do inconsciente, da fantasia, tá? Não só pensar em representar, né, o realismo, né? Fazer da arte apenas uma imitação da realidade. Não, porque já existia a fotografia para isso, né? Então eles queriam realmente criar algo assim que chamasse atenção, né? Que realmente expressasse o que eles estavam sentindo, tá bom? Então, olha aí o contexto histórico, então, do movimento. Começou no fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Europa vive um período de instabilidade política, social e ideológica. Então, a Revolução Russa levou a classe operária pela primeira vez ao poder, fazendo com que o mundo capitalista se sentisse ameaçado. Então, os valores tradicionais passaram a ser mais intensamente questionados, o que no meio artístico levou à busca de novas formas de analisar e representar a realidade. Então, manifestações artísticas surgem como novas alternativas dentro do mundo angustiado com a guerra que foi de muitas batalhas e mortes. Então, olha aí uma frase, né, bem conhecida desse movimento. O pintor não é alguém inspirado, mas sim alguém capaz de inspirar os outros, né? Então, ele não se inspira em nada, ele se inspira no que ele está sentindo ali. Mas a obra dele, né, vai inspirar muitas pessoas aí que estão observando, né? O intuito é esse. Então, um ambiente totalmente fragilizado parece o surrealismo, desestabilizador e destruturador de toda a ideia e cultura existente até então. Propõe a junção de imagens bizarras com o intuito de escandalizar e chocar a sociedade, a deformação intencional da realidade. Eles não queriam transmitir nada que fosse real, né? Algo que estava realmente igual à realidade, uma imitação. Não, eles queriam misturar o real, mas com muita imaginação, com figuras bizarras, surreais. Então, algo que ao ver do público, né, do observador, eles iam ter certeza que aquilo não existe, né? Que realmente veio do inconsciente, tá? Então, o surrealismo foi um movimento artístico fundado na França pelo poeta André Breton na década de 1920. Então, propunha um automatismo puramente físico, através do qual se pretendia expressar verbalmente, por escrito ou de outra forma. Então, a verdadeira função do pensamento. Então, o termo surrealismo foi gerado na obra de Apollinaire e significa uma arte que ultrapassava as aparências, desobrigada da fidelidade com o real, ou simplesmente o termo que representasse o além do real, né? Então, você já deu para entender que o surrealismo ele é totalmente oposto, né, à realidade. Ele quer quebrar esse tabu aí do tradicionalismo, do racionalismo, e sempre utilizando o inconsciente, né, e o surreal, né, através das obras. Então, olha aí, um pouquinho do Manifesto Surrealista. Então, restauração dos sentimentos humanos e do instinto como ponto de partida para uma nova linguagem artística. Livre associação e análise dos sonhos, ambos métodos da psicanálise freudiana, procedimentos básicos do surrealismo. Automatismo, qualquer forma de expressão onde a mente não exerce qualquer tipo de controle por meio de formas abstratas ou figuras simbólicas. Então, o surrealismo, ele não tem regras, né? Então, é algo totalmente livre. As pessoas expressam o que quiser, da forma que quiser. Não tem uma regra a seguir relacionada à posição de objetos, por exemplo, de figuras, né? Você coloca no local que você quiser, aí dentro da sua obra, do jeito que você quiser. Então, uma mistura aí de paisagem com pessoas, com animais, com objetos, com todos
desconstruídos, deformados, nada remetendo aí à realidade, tá? Então, os ideais são: a criatividade deveria alimentar-se aos níveis mais profundos do inconsciente, dos sonhos e alucinações, e ao mesmo tempo excluir o pensamento racional. Era preciso, então, banir a razão, o gosto e a vontade consciente do processo criativo. Por mais que você sabia, né, que as coisas eram de um jeito, você tentava transformar esse objeto que é de um jeito real, né, em um outro totalmente ao contrário. Então, você deformava, transformava as figuras que você sabia que era de um jeito em algo totalmente oposto, tá? Então, foi através da pintura que as ideias do surrealismo foram melhor expressas. Então, através da tela e das tintas, os artistas plásticos colocaram as suas emoções e seu inconsciente representava o mundo concreto. Então, o surrealismo, ele ficou conhecido, né, mais pelas artes plásticas, né, pela parte da pintura, mas também teve outras modalidades, como a escultura também, tá bom? Então, olha aí, alguns artistas do movimento surrealista: Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, André Mazon, Juan Miró e Jean Harp. Tem alguns citados aí, só que eu não vou falar sobre todos, porque tem bastante coisa para falar, tá? Então, olha aí, todas as imagens que está passando no slide são obras surrealistas. Então, já deu para vocês perceberem, né, o que seria isso. Vocês do segundo ano passado, já viram um pouco sobre o surrealismo, né? Na apostila tinha, mas algo super curto, tá? E hoje eu estou enfatizando um pouco mais sobre esse movimento, tá bom? Então, olha aí, um dos principais é o Salvador Dalí, que nasceu em 1904 na cidade de Figueres, na Catalunha. Tinha personalidade extravagante e excêntrica, se considerava único e insuperável. Entrou para o movimento surrealista em 1929. Por motivos políticos, foi expulso deste em 1939. Sua esposa e musa Gala Eulard obrigavam-o a tomar remédios para aumentar sua criatividade, tá? E agora vamos ver um pouquinho sobre as obras dele. Olha aí como eram obras totalmente surrealistas, né? Uma mistura aí do inconsciente, do fantasia, né? Dos sonhos, misturando sempre o abstrato com o figurativo, né? Isso é uma principal característica dentro das obras surrealistas, a mistura do abstrato com o figurativo, tá bom? Então, olha, a Cadeira de Salvador Dalí, Galateia das Esferas. Persistência da memória, que é uma das mais importantes deste movimento. Olha essa daí também. Totalmente surreal, né? Totalmente, assim, fora da realidade. Olha essa. O Enigma Sem Fim. Você olha, né? Cada vez para essa obra, cada vez você entende algo diferente, né? É como aquele jogo, né? Aquela brincadeira de você olhar para as nuvens e tentar adivinhar qual desenho que está ali representando. Aquilo você utiliza totalmente a sua imaginação, porque é óbvio que não tem um desenho ali, né? Mas o seu inconsciente já vai começar a assimilar a algo que você conhece, né? Então, é basicamente essa obra aí. Você olha, né? Tá desenhado coisas aleatórias aí, mas ao olhar, você também começa a comparar, né? Figuras, objetos, pessoas que você conhece, né? Então, vai começar o inconsciente e o imaginário trabalhar em cima da obra, tá bom? Olha aí, mais uma obra, Os Dois Balcões. Olha aí, mais uma, Enigma do Desejo, Minha Mãe, Minha Mãe, Minha Mãe. Mais uma obra, O Sono. Ó, o peixe com tigre, com elefante. Cada hora que você olha, você vê algo diferente. Vem outro artista que é Juan Miró, nasceu em Barcelona no ano de 1893. Estudou na Escola de Belas Artes de Barcelona e na Academia de Gali. Destacou-se pela ruptura completa com os valores da arte tradicional e a liberdade suprema de criação.
No final de sua vida, reduziu seus elementos a pontos, linhas e poucos símbolos, e passou a usar quase que somente o branco e o preto em suas obras. E ele morreu em Não, tá errado. 1983. É isso mesmo. Vamos ver uma obra aí de Juan Miró. Olha, o Juan Miró, ele já utilizava mais a arte abstrata do que a figurativa, tá? Então, por mais que você tente adivinhar, né, qual a figura que está aí, você vê que são muito mais linhas e pontos e formas, né, dentro da arte dele, tá? E tudo utilizando sempre o inconsciente, né? Eu falo que Juan Miró, ele simplesmente pegou a folha, né, o lápis e saiu desenhando, carimbando, saiu rabiscando aí o papel para chegar na obra que é como se tivesse um desenho cego, né? Você está desenhando de olho fechado aí, sai uma obra dessa forma. E aí os espaços que ficam em branco você acaba colorindo. É basicamente isso que Juan fez, né? Não tem muito sentido, né? Não tem nada figurativo, tá? Então, ó, retrato de Senhora Mills. Olha aí. Aquarela de Juan Miró. Interior holandês de Juan Miró. Tá vendo? Você não consegue identificar algumas figuras. Algumas até você consegue, né, através da imaginação, né, definir algo, mas a maioria, olhando assim por cima, você só vê formas, né? Olha aí, mais algumas. Cão latino para a lua, La Poetese. Figuras invertidas, Juan Miró. Carnaval de Alerquim. Com muita cor, né? Muitas formas, muitos detalhes. São obras que você tem que olhar várias vezes para tentar identificar todos os detalhes. E aí tem duas obras que são esculturas. Olha aí, o Pássaro Lunar e a Mulher e o Pássaro, que é uma escultura em cerâmica. Olha que interessante, né? Até a escultura você dá para entender que é, né, algo surreal. Não tem assim muito a ver, né? Não tem muita explicação em relação à escultura. Tá vendo que é algo totalmente sem explicação, totalmente inconsciente, totalmente surreal, tá? Tem muita definição relacionada à escultura, não. Então, outro é o René Magritte. Então, nasceu em Lessenes, Bélgica, no dia 21 de novembro de 1898, praticava o surrealismo, o realismo mágico, né? Então, mudou-se para Paris em 1927, onde começou a se envolver nas artes de grupo surrealista, pintor de imagens insólitas, as quais seu tratamento rigorosamente realista, né? Utilizou-se de processos ilusionistas e ele morreu em 1967 de câncer. Olha aí, René Magritte. A maioria, né, dos quadros de René Magritte, vocês vão ver sempre uma característica peculiar dele, tá? Então, daqui a pouco eu pergunto o que vocês viram que é algo similar em todas, tá? Ó, o Terapeuta, The Son of Man, Os Amantes. Olha aí, esse daí é um autorretrato dele, né? E olha que interessante, ele está olhando para o ovo, mas está pintando um pássaro. Então também está usando aí o surrealismo, né? O inconsciente, a fantasia. Olha aí, mais uma obra dele. Ele já usa um estilo mais figurativo, né? A Porta para a Liberdade. Então vamos lá. Qual é um principal símbolo aí de René Magritte? O que vocês acham? Tem dois símbolos que são fortes aí dentro da obra dele, tá?
tem um símbolo que seria o pássaro, então muitas obras ele sempre tentava destacar o pássaro nas obras dele, e também a forma, né, humana, sempre um homem representado aí dentro da obra dele, tá? A maioria das obras você vai ver este homem, né, de preto e chapéu, e algum tipo de pássaro representado, tá? Então, ó, como ainda tem um tempinho, vou falar para vocês, então, a atividade de hoje, tá? Que vai ser o ditado surrealista. Então, como que vai funcionar? Vocês vão pegar o papel, o lápis, e eu vou ditar, tá? Vou ditar um ditado, ou contar uma historinha, né? Descrever uma pessoa, vamos dizer assim. E vocês vão desenhar o que eu estou falando, tá? Então, não ok aí se eu já posso começar a falar para vocês começarem a desenhar. Vocês vão ilustrar o que eu estou falando, tá bom? Posso começar a falar? Lembrando que vai ser algo totalmente, né, sem pé nem cabeça, tá? Então não vai ter muito sentido aí o ditado que eu vou falar, tá bom? Então vamos lá, ó. De uma nave espacial desce um ET super esquisito. De uma nave espacial desce um ET super esquisito. Sua cabeça é um relógio. Seus olhos são duas lâmpadas. Sua boca é uma figura geométrica. Em uma de suas orelhas está pendurado um fósforo. Na outra orelha tem um peixe. Seu pescoço é um chinelo. Sua barriga é uma pizza. Em um de seus braços é feito de uma coisa que tem na feira. O outro braço é feito de uma coisa que tem na sua geladeira. Ó, vocês têm que lembrar o que tem na geladeira aí, hein? Uma de suas pernas é feita de espada. E a outra perna é algo que está derretendo. E aí, conseguiram formar esse ET esquisito? Deu certo? Ó, vou repetir tudo desde o início mais rápido para vocês verem que se alguém não esqueceu alguma coisa. Então vamos lá. De uma nave espacial desce um ET super esquisito. Sua cabeça é um relógio. Seus olhos são duas lâmpadas. E sua boca uma figura geométrica. Em uma de suas orelhas está pendurado um fósforo e na outra um peixe.
Seu pescoço é um chinelo e sua barriga uma pizza. Um de seus braços é feito de alguma coisa que tem na feira e o outro braço é feito de alguma coisa que tem na sua geladeira. Uma de suas pernas é uma espada e a outra é algo que está derretendo. E aí, conseguiram confeccionar este ditado? Gente, me respondem aí no bate-papo. Estou aqui esperando se vocês conseguiram, se deu certo. Alguém pode mostrar quem fez aí? Vocês conseguiram entender sobre o movimento? É algo que vocês já tinham, né, conhecido lá o ano passado, né? E hoje a gente viu um pouquinho a mais aí sobre ele, tá bom? Vamos lá. Ó, como tem aí um tempinho, essa daí é o outro ditado surrealista, tá? O que eu fiz com vocês foi diferente desse. Mas para vocês verem que dá para a gente fazer vários ditados diferentes, fica um melhor que o outro. Fica bem bacana, tá bom? Então, já que a gente tem ainda um tempinho, né? Mesmo depois do ditado, o que eu vou fazer com vocês? Deixa eu voltar aqui. Já que esse mês, né? Essa semana, quer dizer, tem aí um dia, uma data comemorativa, tá? Que é Dia da Bandeira, dia 19, vamos confeccionar aí um mosaico ditado, já que a gente está aí dentro do ditado já, tá? Para isso, o que eu vou precisar? Deixa eu aqui abrir para vocês visualizarem, ficar mais fácil. Eu vou precisar que vocês criem um retângulo de 13 por 11, ou seja, vocês vão criar um retângulo na horizontal com 13 e na vertical com 11. Olha aí na tela. Tá? Seria uma malha quadriculada, tá bom? No qual eu vou ditar, é como se fosse batalha naval, tá? Por exemplo, 2G, e aí vocês vão marcar com um xizinho aí, tá? Então, façam aí a malha, que já começo a ditar para vocês, e aí vocês vão marcando com o xizinho. Presta atenção no que eu falar, porque se você não prestar atenção, você pode marcar o errado, tá? E aí não vai dar certo o desenho, tá? Então, a gente vai formar aí um símbolo aí, tá? Nessa malha quadriculada, tá bom? Então, façam a malha aí. Os quadradinhos têm que ter 1 em 1 centímetro, ou seja, tem 13 letras, né, na horizontal, que consiste a 13 centímetros, e 11 números na vertical, que consiste a 11 centímetros, por isso que os quadradinhos têm 1 em 1 centímetro, tá bom? Pronto? Já estão fazendo? E sobre o movimento que a gente acabou de fazer, além do ditado, qual é interessante vocês confeccionarem aí no caderno de vocês? Criarem os desenhos surrealistas de vocês. Então, vocês vão pensar em algo totalmente surreal. Uma mistura aí de pensamentos e sentimentos, né? De imaginação, dos sonhos de vocês, algum sonho que vocês tiverem que ficou marcado. Vão passar aí para a folha e transformar em algo totalmente sem pé nem cabeça, né? Vocês sabem que o surrealismo não tem sentido a nada. Então, misturem aí as artes figurativas, né, os desenhos, e criem aí sua arte surrealista, tá bom? Baseado no seu inconsciente, no seu sentimento aí, tá bom? Conseguiram fazer a malha? Posso começar a ditar? Jéssica, Caio, Larissa, Maria Eduarda. Ainda não? Então tá bom, tô esperando.
E aí, todos foram bem nas provas? Já passaram de ano? Semana que vem, na segunda-feira, eu já vou passar para vocês o conteúdo da prova, tá? Na verdade, eu acho que essa semana mesmo eu já mando pelo WhatsApp certinho para vocês o conteúdo da prova do quarto bimestre, tá bom? Porque começa, se eu não me engano, segunda-feira já, né? A prova, dia 23. Então, eu já passo essa semana o conteúdo certinho para vocês estudarem, tá bom? E aí, podemos começar? Vamos lá? Ó, vou começar a falar o primeiro, tá bom? Então, vou falar a letra e o número. E aí, vocês marcam aí no quadradinho certo, tá? Então, vamos lá. Ó, 2G. Próximo. 3F, 3G e 3H. Próximo. 4E, 4F, 4H e 4I. Próximo. 5C, 5D, 5E, 5I, 5J e 5K. Próximo. 6B, 6C, 6D, 6J, 6K e 6L. Semana passada que a gente falou sobre arte gótica, vocês conseguiram fazer sobre a Iluminuras? Deu certo? A escrita? Vamos para o 7 agora, hein? 7C, 7D, 7E, 7I, 7J e 7K. Vamos para o 8. 8E, 8F, 8H e 8I. Nove, 9F, 9G e 9H. E aí finaliza com 10G.
E aí, deu certo ou alguém errou? Vocês viram que formaram, né, a parte do losango da bandeira do Brasil, ok? Então, o que vocês vão fazer? A parte que vocês demarcaram, vocês vão colorir de amarelo, né? E a outra parte vão colorir com as cores da bandeira. Então, verde e azul. Só que não simples colorir, né? Apenas de uma cor só. O verde e o azul, vocês vão escolher 2 tons e vão intercalar entre os quadradinhos. Então, vai ficar uma composição bem assim chamativa, né? E bem legal, né? Porque vai misturar 2 tons e o destaque aí com o losango que foi feito no ditado mosaico, tá? Então fica bem bacana aí, tá? Então consiste nisso, ó. Cada quadradinho um tom diferente e aí no final vai ficar desta maneira. Fica algo bem chamativo e bem bonito. Ok? E o ditado surrealista, vocês conseguiram fazer? Deu certo aí o ET monstrinho esquisito? No primeiro ano a gente até fez, né? Uma dinâmica assim do monstrinho, mas era feito de uma forma diferente, né? E esse daí eu acho que tem muito a ver com o movimento que a gente viu hoje, né? Que é algo totalmente aí surreal, né? Algo que realmente não existe, tá? Deu para vocês entenderem, então, sobre o movimento hoje? Vocês têm alguma dúvida, gente? Fica meio difícil conseguir entender, né? Conseguir saber se vocês estão com dúvidas no conteúdo, seja o conteúdo da prova, né, que vai cair, seja o conteúdo da aula que eu estou dando hoje, porque vocês não conversam, então fica meio complicado de entender, né? E cadê o pessoal dessa turma, hein? Que não tem quase ninguém na sala. Ó, lembrando que quem ficou de nota vermelha em alguma turma até amanhã fazer recuperação, se eu não me engano, hein? Então não deixe de fazer recuperação, gente. Porque lembrando que é só a nota da prova, né? Então, a nota que vocês tirarem na prova é a nota que vai na média. Então, fiquem atentos sobre isso, tá bom? Avisem os amigos da sala, tá? Para vocês não se prejudicarem, tá bom? Tudo certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Não tem como ficar aí segurando mais vocês, porque a gente já deu conteúdo, já expliquei certinho aí o conteúdo, vocês já conhecem, né, esse movimento, tá? Então, espero que tenham gostado aí da aula, tenham feito a atividade, né, que foi passado para vocês, tá bom? E semana que vem a gente se vê novamente, tá? Não estamos com a aula presencial, até porque não está indo ninguém na aula presencial, né? Mas toda segunda aí temos nossa aulinha aí online, tá bom? Então, gente, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!